Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Muito prazer para você que ainda não me conhece, eu sou o Rafa aqui da Renec e eu vou trazer para vocês mais um vídeo sobre coisas que ninguém conta para você, que ninguém vai te ensinar em lugar nenhum sobre programação aqui para o Profit, para as plataformas da Anelógica. Então, se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, curte, comenta aí. Eu agradeço muito a sua participação, ela faz muita diferença aqui no crescimento do canal. Então, pessoal, olha só, no vídeo passado eu trouxe para vocês um conteúdo sobre funções. E aí, nesse vídeo sobre funções, eu falei sobre os procedures, que são procedimentos que fazem alguma coisa que você manda aqui no código. Então, no vídeo passado, a gente falou sobre funções. A função ela retorna um valor para você. Você tem um algoritmo, você escreve lá o seu código e tal, e aí você tem uma função que vai te retornar um valor, seja um inteiro, seja um float, seja um booleano, um string, enfim. A função ela vai retornar um valor para você. Já um procedure ou um procedimento, ele não vai te retornar nada. Ele vai só fazer alguma coisa que você manda ele fazer. Tá? Então, por exemplo, isso é normal em toda linguagem de programação. Você tem funções que retornam valores e você tem, por exemplo, no C Sharp, que não comentei no outro vídeo, funções que te retornam um valor void. Então, ela é uma função void, quer dizer que ela tipo, não vai te retornar nada. Ela só vai fazer alguma coisa que você mandar ela fazer. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre procedimentos, procedures, que são nada mais nada menos do que funções que, ao invés de te retornar um valor, vão fazer alguma coisa. Então, olha só, aqui a gente tem um código de um procedure que vai montar um gradiente linear. Cara, não tem jeito, mano. O gradiente, ele é uma das principais estratégias que a maioria do pessoal busca. Todo mundo gosta do gradiente linear, opera o gradiente linear. E, cara, o gradiente linear, ele é muito usado por muita gente, por todo mundo praticamente, cara. Todo mundo que eu conheço usa gradiente, já usou, ou gosta, já estudou a estratégia, enfim. Então, o gradiente é uma estratégia que muita gente usa. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um procedure que vai montar o gradiente linear para você, que vai montar um grid para você. Porque eu tenho vários indicadores de gradiente linear. Lá no Drive a gente tem o primeiro, a primeira versão, tem o V2 que tem vários indicadores, você consegue fazer um gradiente com IFR, com estocástico, com MACD, com VWAP, com cruzamento de média, enfim, com canal de regressão linear, então você consegue fazer um monte de gradiente. E tem também um gradiente em código aberto, que você pode pegar aquele código lá de modelo e fazer o seu gradiente com a sua estratégia em cima daquele código que está aberto lá no nosso Drive. Então você consegue ter muita versatilidade com isso. E aí eu vou trazer para vocês hoje como que você pode pegar aquele código do gradiente, que é basicamente a mesma coisa que está aqui, só que obviamente eu precisei fazer algumas adaptações, e eu transformei ele num procedure. Então olha só, eu tenho aqui os inputs, tenho as variáveis do código principal, é a mesma coisa de função, é exatamente igual. E tenho aqui o procedure de atualizar grid de ordens, que como o próprio nome já diz, vai fazer a atualização do nosso grid de ordens, vai enviar a ordem, vai tirar a ordem, vai colocar o take, vai atualizar o stop, fazer tudo que a gente mandar ele fazer aqui dentro do bloco de código, beleza? Logo na sequência, eu tenho aqui, cara, olha só, o bloco principal ele fica resumido em praticamente aqui 9 linhas de código, cara. Isso porque tem os espaços aqui, né? Então é uma, duas, três, quatro, cinco, 6 linhas de código. Então eu tenho aqui o procedimento de atualizar o grid de ordens, e aí eu faço toda a minha estratégia, monto tudo certinho, e depois eu só mando ele fazer a atualização do grid de ordens caso ele esteja posicionado. E meu, isso aqui você pode utilizar para uma infinidade de coisas. É óbvio que eu peguei isso aqui como um exemplo, mas você pode, putz, cara, sei lá, meu, você pode pegar várias funções e várias variáveis e atualizar isso de alguma forma. Você pode, meu, sei lá o que que você pode fazer. Você pode fazer mil e uma coisas com isso daqui. É só um exemplo de coisas que você pode fazer dentro da plataforma. Lembrando que a NTSL é baseado, ela tem algumas referências que são a Easy Language, que é a plataforma da TradeStation, Delphi e Pascal. Então, você tem o Pascal, depois tem o Delphi, depois você tem a Easy Language e a gente tem a NTSL, que é a linguagem própria da Nelogic para desenvolvimento de indicadores, estratégias e tudo mais. Então, se você por algum acaso tiver alguma dúvida, é só você pesquisar na internet, vai lá no ChatGPT, vai lá no DeepSeek, eu vou fazer um vídeo sobre como você pode utilizar e meio que ensinar elas a programar indicadores e funções, etc. E aí, é só você, tipo, se você tiver alguma dúvida, pergunta lá para elas, pega esse código aqui, joga lá que ela vai te explicar como que funciona, como que é tudo certinho, beleza? Então eu vou maximizar aqui a janela, que depois eu vou colocar o robozinho para rodar aqui, por isso que eu já deixei meio que pronto.
mas eu vou maximizar aqui só para eu poder explicar o código certinho para vocês. Então vamos lá, a gente tem aqui os inputs e as variáveis do código principal, beleza? Isso aqui é padrão, igual o último vídeo das funções. Tá bom? E depois a gente entra aqui no bloco de procedure. Lembra que na função, se eu colocar aqui função, function, eu tenho que automaticamente, você vê que ele já me dá um erro aqui. Né? Vamos lá, depois dos parênteses deve vir dois pontos, que é o seguinte, eu preciso falar o que, que a função vai retornar, qual o tipo de dado que a função vai me retornar. Então aqui eu tenho que colocar tipo float, inteiro, booleano, string ou qualquer outra coisa, beleza? Já um procedimento, ele não me retorna nenhum valor, ele é void, então eu não posso ter isso aqui. A gente já começa por aí, nessa diferença. E infelizmente, se você abrir o manual de estratégias lá do Profit, ele não tem nenhuma explicação sobre procedures, ele não tem. Quer ver, ó, se a gente vier aqui e abrir ele, vou ver aqui no módulo, se nós pegarmos, por exemplo, pesquisar aqui função, ele vai achar a função e vai me dar tipo um modelo de como eu faço a função, ó, criando funções, como que é a sintaxe. Então eu tenho aqui function ou função, tem o nome da função, parâmetro 1, tipo, parâmetro 2, tipo, parâmetro n, que aí são tipo infinitos tipos que eu quiser usar. Eu ponho o tipo e depois eu tenho o tipo de retorno. E aí eu começo os blocos, início, fim, e aqui eu tenho os comandos. Só que não tem sobre procedure. Então, tipo, não tem nada sobre procedure, entendeu? E aí você acaba ficando vendido nisso daqui. Tipo, você não tem mais nada, ó. Depois já fala de backtest, automação e tudo mais. E antes também não tem nada. E se eu pesquisar aqui, também não acha nada, ó, tá vendo? Procedure achou um, mas é processo, reprocessado e tal, reprocessamento, blá 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 blá, blá. Tipo, não vai ter nada de procedure, entenderam? Infelizmente, a gente não tem nada no manual de estratégias falando sobre isso. Então, você pode ter um exemplo, se você vir aqui no editor e criar um novo arquivo, você vem aqui no indicador, indicador simples, se você colocar aqui, ó, indicador com função, ele vai te dar um exemplo aqui, ó, de procedure que você pode estar utilizando, né, que você pode pegar como base para você poder fazer o seu código. Então você tem o procedure, myPainting bar, aí você tem o sPaintValue, tal. E aí aqui você tem um exemplo de como você pode utilizar esse procedure, beleza? E aqui, nesse código de forma específica, a gente vai fazer obviamente algo muito mais complexo, né, que é montar um grid de gradiente linear, que é montar um grid de ordens para o nosso gradiente linear. Então vamos lá. Basicamente a mesma coisa que a função. Ao invés de eu colocar a função, eu coloco procedure, coloco o nome, quais são os argumentos do procedure. Aqui eu vou ter contratos, que é o mesmo que aqui, vou ter o grid lines, vou ter o grid size, que é esse aqui, ó, grid lines e grid size. E depois eu vou ter o preço de entrada. E aí o preço de entrada, eu precisei fazer um negócio aqui para ele poder funcionar, que é o seguinte, depois eu vou ter que pegar o preço de entrada e colocar ele aqui no procedimento. Eu poderia colocar esse preço de entrada para ele pegar aqui dentro do procedimento mesmo. Só que eu decidi fazer de outro jeito, porque ficaria mais fácil, mais prático dentro do bloco de código eu pegar esse valor do preço de entrada para poder fazer a montagem do grid. Tá bom? Então vamos lá. Dentro do procedimento aqui, nas variáveis, eu tenho o i, o vPosition, o grid, o vStop, o tick. E aqui eu tenho um array de 55 casas do tipo float, que é a estrutura do grid que eu vou montar. Então eu pego o meu preço de entrada e monto o meu grid para ele poder calcular e fazer o envio das ordens nesse grid. Cara, e esse código aqui, ele é a mesma coisa que do código que eu tenho aberto aqui no canal mesmo que eu explico, só que eu peguei aquele código lá e ao invés de eu tipo fazer a montagem do grid no código, eu fiz isso num procedure para vocês verem quais são as possibilidades. Então, tipo assim, você pode fazer no bloco do código e você pode fazer de um procedure e só tipo colocar lá, mandar ele atualizar as ordens, tá bom? Então a gente tem aqui quando ele está comprado, eu vou pegar o vPosition e tal, vou dividir pela quantidade de contratos e aí eu vou fazer um loop para ele preencher, né, o meu array de preço aqui do grid. Ele vai fazer, vai montar esse array tudo certinho e vai começar a fazer um envio de ordens do loop e tal, grid lines -1, tal, vai fazer um envio aqui no caso das posições de saída, beleza? E depois quando ele está vendido também o position, aqui ele preenche, porque quando eu estou comprado, se eu comprei, eu quero fazer ordens embaixo. Se eu vendi, eu quero montar o grid em cima. Então ele vai fazer o preenchimento do grid conforme o preço, certo? Você vê que aqui, ó, eu subtraio e aqui eu somo. Depois eu tenho aqui o loop for para fazer a montagem do grid
e tem um outro loop para poder fazer a montagem do grid de saída e o posicionamento da ordem de stop. Mesma coisa aqui para compra e para venda, tudo igualzinho, batendo certinho 100%. E aí no bloco de execução da estratégia, eu preciso colocar isso aqui porque eu quero um intervalo de pelo menos uns 2 candles ou 2 ticks, porque para ele não confundir o preço de entrada, tá bom? Então eu coloco rest position, então eu coloco se ele não tem posição no candle anterior e nem posição no candle atual, tá bom? Eu dou essa quebrada, porque eu não quero que ele confunda o entry price de uma nova entrada com o entry price da entrada anterior. Então eu faço esse bem bolado aí para não ter problema com o preço de entrada, tá bom? E aí, se ele não tem posição no candle anterior e nem no candle atual, se o candle for menor que a média de 9, ele vai vender. E cadê? Não tem para compra? Deixa eu colocar aí para compra aqui. Else, if close maior, tal, buy at market. Ops, com um Tzinho mais aqui. Show. Então, além disso, eu ploto a média e tal. E aí, o que eu faço? Então, se eu não tenho posição no candle anterior e nem no candle atual, o meu entry price vai ser igual ao meu price, que ele captura o preço de abertura, tanto da compra quanto da venda. Então eu ponho esse ABS aqui só para garantir que ele vai ficar positivo, porque no preço de venda, nós viemos aqui nas funções, price, aqui ó, ele retorna o preço de compra ou de venda da posição, dependendo se estiver comprado ou vendido. Então, se eu não me engano, o preço de compra é positivo, o preço de venda é negativo. Se eu não me engano. Aí eu não sei confirmar, porque o position é assim. O position, quer ver? Eu também tenho uma função de position. Aqui, ó. O meu position retorna o tamanho da posição, positivo para compra e negativo para venda. Eu acho que o price ele não é assim, ele retorna positivo para as duas coisas, tanto para compra quanto para venda. Mas por via das dúvidas, como eu não queria perder tempo conferindo isso, eu simplesmente coloquei um ABS aqui para ele me retornar um valor positivo de qualquer forma, tá bom? E aí eu venho aqui, ó, se eu tenho posição, ou seja, se eu estou posicionado, eu vou fazer a atualização no meu grid de ordens. E aí eu vou fazer a atualização do grid com os contratos que eu coloco aqui nos inputs, com o tamanho do grid, quantas ordens eu quero posicionar. Aqui nesse caso tá 20, mas eu vou colocar 10. Tendo em vista que o máximo são 50, tá? Justamente por causa desse grid aqui, ó. E aí, cara, se você quiser, tipo, colocar 100 ordens, montar um grid lá por 100 ordens, é só você vir aqui e ajustar. Eu coloquei 55, eu coloquei a mais, porque no grid, aqui ó, eu somo mais 2, tá vendo? Eu multiplico por 2 aqui e tal. Então eu coloquei um espaçozinho a mais só para eu garantir que ele vai preencher todo o grid que eu vou ter níveis de preço pelos 50 contratos, tá? E depois é só você ajustar aqui para 105, aí você coloca um valorzinho a mais, não vai dar problema. Você não pode colocar valor a menos no array, que aí dá BO. Mas se você colocar valor a mais, não tem problema. Não vai colocar 1000 também, porque daí vai consumir muita memória, não tem necessidade. Mas você coloca um 5, 10 a mais, não vai fazer nenhuma diferença. Beleza? Papapá, depois a gente vem aqui pro grid size, que está em ticks, que é a distância de uma ordem em outra. Então eu tenho as linhas do grid, ou seja, eu vou ter 20 grids, eu vou ter o tamanho desse grid que vai ser em ticks, que aí você pode usar em qualquer ativo, tanto no índice quanto no dólar. Ou em ações, ou no Black Arrow, ou em qualquer outro lugar que você quiser. Tá bom? E aí, na sequência, eu tenho o Entry Price, que é o meu preço de entrada, que eu vou utilizar para poder fazer todo o cálculo aqui do Procedure, para ele poder montar o grid e posicionar as ordens tanto de entrada quanto de saída. E além disso, cara, deixa eu mostrar para vocês aqui uma diferença, olha só. Se você vier aqui nas funções de backtest, você vê que elas têm um quadrado azul e uma bolinha vermelha, certo? Olha só, se você vier no quadrado azul, lá embaixo vê que o resultado dela é função by position integer, certo? Ou seja, é inteiro, e o resultado dela é inteiro. Se você vier na bolinha vermelha aqui, ó, você vai ver que é uma função by limit que é void. Isso aqui é um procedure. Ele faz alguma coisa. Ele não retorna nenhum valor. O by limit, ele envia uma ordem limite, certo? Ele não te retorna nenhum valor. Tipo, o valor de ordem, ele não retorna nada. Ele faz o envio de uma ordem limite. E aí o resultado é void. Então, todos os procedures, todos os procedimentos, eles estão aqui com uma bolinha vermelha e todas as funções estão com um quadradinho azul. E aí, meu amigo, você vai ver ó, que não tem mais em nenhum lugar é,
arquivos, arquivos aqui com bolinha vermelha, a não ser, obviamente, nas funções gráficas, que são funções que vão, tipo, fazer alguma coisa, vai plotar uma linha no gráfico, vai plotar uma horizontal line, vai plotar um segmento de linha, mas você percebe que ele tem um retorno, um resultado void. Então aqui, ó, ele vai pintar uma barra. Foi exatamente o que eu expliquei, tá? Ele vai colocar as cores, tá vendo? Os estilos no plot, vai pôr a vertical, a linha vertical, mas no mais, cara, nenhum outro aqui é a bolinha vermelha. Todos eles são um quadradinho azul, a não ser os que eu fiz, né? Que é esse daqui, ó. Eu tenho o Grid Trade Procedure, mas eu também tenho um outro aqui que é para atualizar linhas de ordem, que é para atualizar o grid de ordens, que foi eu mesmo que fiz, tá? Então ele é um Procedure também, então ele tá com a bolinha vermelha. E o My Painting Bar também, que é esse daqui, ó. Que eu salvei para poder ver o exemplo como que ficava. Aqui, ó, My Painting Bar. Então é a mesma coisa, ele vai estar com a bolinha vermelha aqui. Aqui tá float porque eu salvei ele com um corpo, então ele vai retornar o valor float. Mas aqui, ó, você vê que ele nem mostra o meu aqui, não sei por que diabos. Vamos lá, o select, o usuário tem 50 milhões aqui. Depois utilitário. Enfim, é isso aí. Só para você saber essa curiosidade, os procedures eles são uma bolinha vermelha e as funções ou que retornam valor são um quadradinho azul aqui, beleza? Só curiosidade. Então vamos lá, vamos rodar esse robozinho aqui. Eu vou dar play só para vocês poderem ver. Então vamos lá, a gente tá com o robozinho aqui. Eu tive que fazer uns ajustes porque o replay tinha dado pau aqui no replay, aí eu só solicitei um replay de novo e ele já deu tudo certo. Então vamos lá, eu vou executar o robô aqui. Vocês vão ver que ele vai fazer a ordem, ele vai fazer o envio da ordem e vai automaticamente montar o grid. Vamos lá, ó. Viu que belezinha? Montou o grid, cara. E olha só, eu tenho aqui e ele vai, tipo, atualizando, cara, e vai montando. E, meu, vocês vão ver que ele vai, tipo, montando o grid aqui, vai fazendo tudo que ele tem que fazer sem BO, cara. Mesma coisa que ele faria se o código tivesse aqui, ele vai fazer exatamente com o procedure. Então, por exemplo, você tem aqui um bloco de código principal, e aí, cara, você simplesmente cria um procedure, manda ele fazer alguma coisa, e lá no seu bloco de código principal, você manda então ele executar o procedure. É a mesma coisa, tipo, é exatamente a mesma coisa. Você pegar, por exemplo, uma função de buy limit, ou buy at market, ou close position, cara, não tem diferença nenhuma. Você cria um procedure e você coloca os parâmetros aqui que você quer utilizar do procedure e tudo mais, igual uma função padrão, e aí você simplesmente manda ele fazer qualquer coisa que você quiser que ele faça no código aqui, tá bom? Então, tipo assim, não tem muito mais o que eu ficar enchendo linguiça, cara. Tipo, você tem o procedure aqui, que é da montagem do gradiente, deixa eu só esticar um pouquinho aqui, só para poder ficar aqui no o código inteiro. O procedure aqui da montagem do gradiente, tá bom? E aqui no bloco de código principal, eu só mando tipo, ele comprar ou vender a mercado e executar a ordem e já era, cara. E aí eu mando ele atualizar o meu grid de ordens aqui, tá vendo? Então você pode usar isso aqui para 1 milhão, 1 zilhão de coisas que eu nem sei para que você pode utilizar, mas para muita coisa com certeza. E aí, putz, cara, você tem uma ideia, putz, Rafa, eu quero usar com IFR, quero usar com canal de regressão linear, quero usar com qualquer coisa que seja. Você coloca aqui a sua lógica de entrada, e aí você não precisa, meu, escrever aquele bloco de código gigante aqui. Você simplesmente vem, coloca a sua regra de entrada e você manda. Se ele tem posição, então atualiza meu grid de ordens. Cara, é muito, muito básico. E aí, por exemplo, eu poderia pegar. Quer ver? Deixa eu abrir aqui um arquivo que eu tenho. Só para mostrar para você. Deixa eu ver o 9MV como é que tá. Aqui, ó. Pegar o 9MV, que vocês veem que o código é um pouco antigo, então, tipo, vai estar meio bagunçadão. Então, tipo assim, eu poderia simplesmente, ao invés de eu ter todo esse bloco aqui, está comprado, faz isso, está vendido, faz isso, eu pegar isso daqui, criar um procedure com isso daqui, e aí eu ia colocar no mesmo jeito que tá no outro lá, se has position, então faça tal coisa. Monte o meu grid de ordens, atualize as minhas ordens. Simples assim, cara. E aí toda vez que ele tivesse alguma alteração, ou que ele rodasse, se você estivesse rodando no Ticketic, ou que fechasse uma barra, ele ia rodar o código, ia fazer o ajuste das suas ordens, e ia ficar, tipo, tudo perfeito. E você, ao invés de ter aqui 150 linhas de código, o seu código ia vir até aqui a linha 99. Entendeu? Tipo, você ia ter um bloco de código muito mais limpo, muito mais conciso, e muito mais fácil de você entender. Então, pessoal, é basicamente isso. A gente já falou sobre funções, já falou sobre procedures, e agora você pode utilizar isso aqui das mais variadas formas possíveis aí para sua programação
e para os seus códigos, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Esse aqui é mais um daqueles vídeos sobre coisas que ninguém te ensina sobre programação pro Profit. E, cara, não esquece de curtir, de se inscrever no canal. Não esquece que se você quiser ter acesso a esse código aqui que tá aberto aqui para você, tá? Você pode copiar ele, tá perfeitinho aqui, funcionando, redondo. Você pode copiar esse código aqui para você, tá? E fazer os seus estudos, as suas análises. E da mesma forma, esse código vai estar disponível lá no nosso Drive. Se você já adquiriu o nosso Drive, é só você acessar e fazer o download do arquivo PSF que vai estar lá em código aberto, beleza? Bem mais prático, né? Então, cara, se você quiser dar essa força, eu agradeço muito. O link tá aqui na descrição do vídeo. E além disso, além de ter acesso a esse código, você vai ter acesso a mais de 30 robôs, sendo que mais de 20 deles estão em código aberto, todos os nossos indicadores, setups, atualizações e também os nossos futuros lançamentos, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Tamo junto, bora pra cima e um forte abraço.